Boa noite a todos, bem-vindos ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Eu sou o Marcos Schottles, editor. Estou de volta ao Brasil e de volta ao nosso antigo cenário, então boas-vindas a todos, boas-vindas a eu mesmo. A gente está com um setup diferente, tentando melhorar o áudio, então qualquer dificuldade com o áudio, qualquer coisa, vocês comentem. Supostamente é para a gente estar com uma qualidade de áudio melhor. Bom, pois muito bem, enquanto você compartilha, curte, comenta essa coisa toda e faz com que essa live, que é da maior importância, chegue ao maior número de pessoas possível, eu vou começar com uma introdução ao tema que vai parecer desconexa daquilo que está na imagem de capa, daquilo que está no título da live, mas tem a maior conexão. E já adianto que a live de hoje é importantíssima e trata de um assunto que, até curioso o quanto ele foi ignorado, mas que tem repercutido no exterior e tem repercutido em veículos da maior importância. Pois muito bem. Então vamos começar com um backdrop, uma introdução, enquanto você compartilha o vídeo. E você que não é inscrito no canal, enquanto você se inscreve. Em 23 de setembro de 1949, a União Soviética transmitiu pela Rádio Moscou que havia desenvolvido a bomba atômica. O mundo agora estava dividido, naquele momento, entre duas potências agora nucleares, os Estados Unidos, o único país na história até então, naquela época, e até hoje, a ter lançado de fato bombas atômicas contra adversários em um contexto de guerra real. E a União Soviética, que o Ronald Reagan depois apelidou, não é, um império do mal, e que buscava uma revolução global comunista, uma coisa que até hoje desperta o interesse do mundo porque tem repercussões concretas na nossa realidade. Pensem que 8, 9 dias depois que a União Soviética adquiria sua bomba atômica, vinha a notícia de que o país mais populoso do planeta, a China comunista, então não comunista, havia se tornado comunista, vinha a proclamação da República Popular da China. Os Estados Unidos, observando aquilo, tiveram um intenso debate público que resultou no ano de 1950, em um documento chamado NSC 68, National Security Council, Resolução 68 do Conselho de Segurança Nacional, na qual o Paul Nitze, que liderava o planejamento de políticas para a pasta, dizia que uma derrota para as instituições do mundo livre em um lugar do mundo era uma derrota em todos os lugares do mundo e recomendava uma ampliação cabal da dissuasão americana e das ações militares americanas em pontos de pressão por todo o mundo para impedir que, já que uma queda de uma instituição livre em um país era uma queda em todos os países, como se dizia no documento, para impedir a queda dessas instituições livres. E o que se seguiu foi, uma série de conflitos localizados, mas conflitos ditos por procuração entre Estados Unidos e União Soviética. E, de fato, o orçamento militar americano, naqueles últimos anos do governo do então presidente Harry Truman, saltou de cerca de 5% do PIB para, no apagar das luzes da sua administração, 14,2%. E o que aconteceu? Ao mesmo tempo isso, em que o PIB dos Estados Unidos também disparava, né? O percentual gasto para a defesa aumentava e o PIB também subia. Na sequência, o Dwight Eisenhower, que foi o comandante supremo das forças aliadas na Europa, na Segunda Guerra Mundial, então, lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, era o cara que havia comandado os exércitos aliados. Ele assume como presidente dos Estados Unidos para 2 mandatos, entre 53 e o comecinho de 1961. E com esse crescimento cabal do PIB americano, ele assumia e fomentou a indústria bélica americana de uma forma tremenda. E no final ele foi creditado, é comumente citado, como o inventor do termo o complexo militar industrial. Um termo que ficou famosíssimo, e muitas vezes com críticas aos licitantes de defesa dos Estados Unidos. McDonnell Douglas, Lockheed Martin, General Dynamics, mesmo a Boeing, etc, etc, etc. As grandes empresas que se diz que por interesses econômicos fomentariam guerras mundo afora para manter o império que foi criado ali no finalzinho do governo de Harry Truman e ao longo do governo Eisenhower nos Estados Unidos. Esse complexo militar industrial que critica-se por corrupção, mas também deu aos Estados Unidos uma vantagem bélica tremenda que lhe permitiu, muitas vezes, assegurar a paz durante a Guerra Fria. Agora,
O mundo vive uma outra fase, em termos tanto de guerra quanto de democracia, tanto nos conflitos cinéticos, como se diz, os conflitos convencionais de troca de bala, quanto nos conflitos, os embates de cunho político, informacional, cibernético entre as nações. O conceito que é muito batido hoje em dia, mas que acho que ainda escapa muitas vezes à compreensão do público, de uma guerra que não é lutada por balas, mas que é lutada por palavras, por informação. Daí que vem um dos termos mais interessantes da modernidade e que vai ser o tópico central, não é isso, da live de hoje. Vou pedir que a gente coloque aqui embaixo, então, a temática da live de hoje para a gente discorrer sobre o assunto, ou pelo menos a primeira temática. Também quero falar sobre outros assuntos. Mas aqui embaixo vocês vão ver, então, a seguinte headline: investigação, FBI, Soros e TSE cooperando para censura no Brasil. Eu dei esse pretexto porque, percebam, eu vou colocar uma matéria agora na tela que foi divulgada nas redes sociais como abordando um equivalente do complexo militar industrial, mas um complexo de censura industrial. Ou seja, um paralelo que traça como, da mesma forma em que lá atrás o presidente Dwight Eisenhower nos Estados Unidos e o presidente Harry Truman nos Estados Unidos desenvolveram a sua indústria bélica junto ao setor privado de tal forma a entrelaçar governo e grandes corporações, onde os interesses econômicos dessas corporações pudessem influenciar guerras, influenciar o rumo de coisas e vice-versa, os interesses governamentais pudessem vir a controlar de uma forma tremenda como empresas iriam gerir os seus negócios. E o que, claro, isso se vê em muitos setores, mas no complexo militar industrial isso afeta diretamente vida e morte. Mais do que em outros setores, porque se está tratando da pasta bélica. Então, quando a gente fala de complexo Censorship Industrial Complex, é o termo em inglês, complexo, não traduz tão bem quanto militar industrial, mas o complexo sensorial, como se diria, ou censurante industrial, também tem implicações que são do maior interesse, onde a gente está falando de grandes empresas de tecnologia que conseguem ter uma relação simbiótica com agências públicas ou com outros tipos de organização na sociedade. Essa é a temática da investigação do jornalista brasileiro David Agape. Vocês vão ver ao meu lado uma matéria interessantíssima que saiu ontem. Eu abri minhas redes sociais, estava desconectado, que eu tive uma raríssima semana de férias. Estou brincando porque quem me conhece sabe que é até difícil para mim descansar, sempre fico querendo trabalhar, né? O pessoal, o workaholic que se diz em inglês, o pessoal brinca que a Dilma uma vez falou work alcoholic, né? O cara que não é que é um trabalho alcoólico, não que ele é viciado no trabalho, né? Mas piadas à parte, eu vi ontem no domingo que o Michael Shellenberger, que é um dos jornalistas que esteve muito envolvido em investigar os arquivos do Twitter, aquele vazamento de arquivos que houve, não vazamento, né, mas que quando o Elon Musk assumiu o Twitter começou a divulgar muitas das informações que antes a companhia mantinha em sigilo. E o Michael Shellenberger trabalha num veículo chamado Public, então eu me surpreendi quando havia lá não só uma notícia falando o seguinte, essa ao meu lado, FBI, Soros e Polícia Secreta em grande e vasta conspiração para a censura no Brasil. Me surpreendi ao ver ali a notícia e depois, ao lê-la, vinha me surpreender que era o David ou Davi Agape. Vou pedir desculpa se eu pronunciei o nome errado, mas é que, apesar de ler matérias dele, nunca ouvi seu nome pronunciado, né? Mas então o Agape havia sido o autor dessa matéria, que é do maior interesse, não só para o Brasil, mas acredito que para todo mundo que está tentando entender o que está acontecendo com a liberdade em diversas partes do mundo. Então eu vou passar pela matéria e a gente vai abordar ela e depois vou fazer algumas inferências que foram as que eu tive, algumas inferências e questionamentos que foram as que me ocorreram lendo a matéria. Vou trazer um pouco de contexto histórico a respeito do assunto e vou estar muito ansioso por ler o que vocês pensam, o que vocês questionam, lendo a matéria na sequência. Bom, e vale
Cabe dizer também que, em meio a tantas discussões sobre uma ABIN paralela hoje em dia, essa matéria, que também trata profundamente sobre a ABIN, escapou de forma fenomenal dos principais veículos públicos brasileiros. Uma coisa que é lamentável, porque é uma matéria que, apesar de chover no molhado em alguns pontos que têm sido martelados na mídia brasileira em aspectos nos últimos anos, ela consegue organizar esses fatos à luz de uma investigação interessantíssima que o Agape faz e consegue dar diagnósticos de um pouco da loucura que a gente está vivendo. Por isso também achei que era tão interessante trazer para o público. Às vezes a gente olha em volta e não entende o que está acontecendo. Essa matéria e essa discussão acho que vai ajudar a gente a entrar um pouco mais fundo nisso. O pessoal está falando que eu estou enrolando, então vamos diretamente ao que interessa. Ele publicou essa matéria e eu vou mostrar, ela se baseia principalmente em atas de reuniões que o TSE promoveu em 2018, elas são públicas, mas pouco divulgadas. Eu vou mostrar algumas imagens na tela para embasar para vocês. Então vejam, aqui tem essa primeira imagem, que mostra, por exemplo, uma das curiosidades da matéria. Essa é de uma das 10 atas que são utilizadas para embasar o artigo, mas que fala sobre a fundamental participação de todos para o controle das notícias, bem como a implementação das normatizações que se façam necessárias. Depois, um outro ponto introdutório é não só o controle de notícias, mas nas atas também se vê a presença do FBI. Então, vou mostrar a fonte primária para vocês terem acesso a isso conforme a gente começa a discutir. Na próxima imagem, vocês vão ver, em nome da equipe americana, o senhor, e aí os nomes estão censurados, mas se diz o cargo, diretor da Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI, agradece a oportunidade de estar no TSE e poder compartilhar os conhecimentos que adquiriram recentemente por ocasião da última eleição americana, que havia sido a Donald Trump. Isso era logo antes da eleição de Jair Bolsonaro. Então você vê aí os cargos de membros do FBI, que é o equivalente americano à Polícia Federal. O FBI significa Federal Bureau of Investigation, Escritório Federal de Investigações. E curiosamente você vê também nas atas a participação de membros da inteligência militar brasileira e membros da ABIN, a Agência Brasileira de inteligência e do Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República. Então se vê aí, isso aconteceu no governo Michel Temer, e você vê essas atas onde o TSE dialoga nas mesmas reuniões com redes sociais, com a inteligência, com membros do Exército, uma coisa que traz uma série de suspeitas e se torna mais suspeita ainda conforme progridem as atas, conforme o Agape destaca na sua investigação. Então eu vou ler diretamente, citando do texto para vocês, vou ler traduzindo, o texto foi publicado em inglês, e a gente vai entender do que se trata isso, e como eu disse, depois vir com colocações. Então, citando do texto, ninguém duvida que o governo brasileiro está envolvido em censura em massa. De fato, a censura da Suprema Corte brasileira é tão extrema que até jornais como o New York Times, que promove a censura nos Estados Unidos, expressaram ultraje à disposição da Suprema Corte de aprisionar jornalistas e mesmo podcasts como o Joe Rogan do Brasil. O público estrangeiro não conhece o Monark, mas ele se referia ao Monark que foi citado como Joe Rogan brasileiro por publicações estrangeiras. Joe Rogan, podcaster, talvez o mais famoso do mundo nos Estados Unidos. Seguindo no texto. E agora a nossa pesquisa deixa claro que, de fato, existe um complexo industrial de censura, aquele termo que eu havia citado, brasileiro, que o governo americano aconselhou e que as Open Society Foundations, que são as ONGs do bilionário húngaro, mas radicado nos Estados Unidos, George Soros, junto com o fundador do eBay, Pierre Omidyar, estão financiando. Esse complexo industrial da censura inclui mesmo uma ONG parecida com a Anti-Defamation League, e com o Centro para Contrariar o Ódio Digital, que são organizações americanas muito similares às Sleeping Giants, que compartilham muito do mesmo modus operandi, que pressionam corporate advertisers, então empresas que anunciam, para que não anunciem nas redes sociais, a não ser que haja mais censura. No coração do complexo do Brasil está a Alta Corte Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, o TSE, que participa da Suprema Corte do país. Isso tudo é lendo da matéria, estou lendo dela para vocês.
o TSE criou uma força policial de censura que conduz investigações secretas. A corte perseguiu indivíduos e corporações pelo que George Orwell famosamente chamou de wrongthink. Então está referenciando o livro 1984, onde há aquele Big Brother onipresente que vigia tudo, e um dos crimes que o Big Brother vigia no livro 1984 de Orwell é resumido pela palavra wrongthink. Agora me escapa a tradução brasileira do termo, mas seria algo como crime pensar. Inclusive, agora me ocorre, era justamente isso, crime pensar, mas o crime de pensar errado. E isso forçou os jornalistas ao exílio. Assim como na América do Norte e na Europa, as ONGs fundadas e o setor de ONGs financiadas por Soros e Omidyar, junto com a mídia mainstream, a chamada grande mídia no Brasil, providencia legitimidade e justificativas para a censura e perseguição de jornalistas, violando a Constituição brasileira. E o FBI tem estado intimamente envolvido na censura no Brasil. Isso é particularmente perturbador, dados outros abusos de poder recentes do FBI, incluindo a sua secrecy, seu sigilo quanto ao vazamento de laboratório da Covid, o seu papel suprimindo a história do laptop do Hunter Biden e o seu contínuo acobertamento dos assuntos ligados ao 6 de janeiro. Então, recapitulando agora em um breve parênteses, o FBI, conforme mostram relatos recentes da mídia americana, de fato agiu de forma a não tornar pública de forma imediata, a não reconhecer a legitimidade da tese do vazamento de um laboratório em Wuhan, na origem do vírus da Covid. Uma história que, não porque eu trabalho no Epoch Times, mas o Epoch Times cobriu antes de qualquer outro veículo de mídia e foi inclusive fact-checado pela ABC na época e outros veículos da mídia americana por disseminar fake news com veja só, a teoria maluca de que o vírus teria vindo de um laboratório, ou teria possivelmente vindo de um vírus de um laboratório na cidade de Wuhan, intimamente ligado às Forças Armadas da China. Quem fez essa investigação foram, entre outros colegas, o meu amigo Joshua Phillip, nos Estados Unidos, que publicou aquele documentário investigando a origem do coronavírus de Wuhan. Você que é assinante da Epoch TV Brasil, nossa plataforma, pode assistir por lá, com exclusividade, traduzido ao português, certo? Continuando com a entrevista do Agape. A grande mídia brasileira não somente falhou em investigar o complexo de censura industrial brasileiro, mas também ativamente promoveu censura. E por quê? Porque o complexo industrial de censura brasileiro e sua violação ilegal da Constituição permaneceu secreta até agora. Então o Agape diz, no Brasil, como nos Estados Unidos e na Europa, o governo está censurando políticos populistas e seus apoiadores. E assim como o Department of Homeland Security, como um Ministério de Segurança Interna dos Estados Unidos interferiu, não sei nem se pode falar isso no YouTube, mas como ele fez algo para uma certa eleição americana que aconteceu em anos recentes, o TSE brasileiro, também não sei se pode falar isso no YouTube, mas ele fez algo quanto às eleições de 2022. O juiz principal do TSE, presidente do TSE, Alexandre de Moraes, formou uma força de polícia secreta especificamente para as eleições de 2022. A gente vai mostrar isso, a gente pode colocar de fato isso na tela. A gente tem a matéria do Poder 360, que foi justamente quando surgiu essa notícia. Então eu peguei aqui a referência, essa referência também é tirada da pesquisa do Agape, mas lembrando, isso foi quando o Alexandre de Moraes criou o Núcleo de Inteligência da Corte para, aspas, coletar dados e processar informações de interesse da segurança pública durante o período eleitoral de 2022. O Poder 360 noticiou isso como uma espécie de serviço secreto do TSE. Então, só para dar esse parênteses, eu tenho aqui a instituição de 30 de agosto de 2022, que, artigo 1º, essa resolução institui o núcleo de inteligência em conjunto com o gabinete da presidência, destinado a coletar dados e processar, presidente do TSE, o Alexandre, destinado a coletar dados e processar informações de interesse da segurança pública durante todo o período eleitoral de 2022, com composição partidária entre representantes do TSE e do CNCG. O CNCG é o Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares. Então, uma coisa de uma abrangência imensa que envolve policiais militares à escala nacional. Então, dá a seguinte composição para o núcleo também, que é o Moraes presidindo, o ministro Alexandre de Moraes presidindo, e depois tenentes coronéis da PM do Distrito Federal, de Minas Gerais e da Bahia,
e outros representantes do TSE, o secretário executivo Marco Antônio Martim Vargas, e depois Eduardo de Oliveira Tagliaferro e Roberto Alegretti. E veja só, a forma de atuação do núcleo de inteligência, assim compreendida a periodicidade de reuniões, a frequência de produção de relatórios, os fluxos de difusão e adoção de medidas relativas ao conhecimento produtivo, será definida por seu presidente na primeira reunião de seus integrantes. Então, é um negócio que foi instituído e o Alexandre de Moraes avisa que vai definir essas reuniões, frequência, etc., mas que haverá uma operação que parece ter escala tremenda, e isso é agravado por coisas que o Agape documenta na sequência. A saber, o governo brasileiro, continuando a matéria, financiou a criação de instrumentos de censura através da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Ele explica uma das principais universidades e think tanks brasileiros, e ele faz o paralelo, assim como o Stanford Internet Observatory, que foi uma instituição que teve um papel parecido no exterior. A Fundação Getúlio Vargas visou criar uma ferramenta para monitorar as redes sociais para padrões suspeitos e possível desinformação durante as eleições. O Agape continua, o TSE buscou uma série, um completo arsenal de ações de censura que espelham aquelas dos Estados Unidos e da Europa. O TSE endossou o plano da FGV, o plano da FGV de criar uma lista negra, a qual ele eufemisticamente se referiu como um registro de sites non-compliant, que não estão em compliance, agora vindo do português para o inglês e do inglês para o português de volta, me escapa a palavra, mas que não estão em conformidade, ou não conformam, fora do padrão, não adequados. O TSE buscou a ajuda da SaferNet, uma ONG, e da First Draft para criar listas negras de sites de fake news, e assim como a rede de Omidyar, aquele cara da eBay, propôs maneiras para usuários das redes sociais denunciarem usuários às autoridades, o TSE buscou maneiras para usuários relatarem, denunciarem seus colegas cidadãos ao TSE. E na série ele continua com uma diversidade de concatenações, e aí ele, inclusive, organiza fatos difusos de que, a partir dessas reuniões, muitas das coisas que justamente ali são discutidas com o aconselhamento do FBI vêm a se concretizar, e que, a exemplo das listas negras, a defesa de Lula, não a defesa, né? A gente se acostuma a falar dele como réu, mas advogados de Lula e da coalizão Brasil da Esperança, a gente tem aqui as imagens, protocolaram aquele processo infame que, na reta final das eleições, entre o primeiro e o segundo turno, no dia 16 de outubro de 2022, colocou uma investigação que investigava não só o presidente e o candidato a vice, o Braga Neto, mas os filhos do presidente e assim, uma diversidade de pessoas. Aquela ação que, de forma infame, exerceu censura prévia contra o documentário da Brasil Paralelo investigando a facada a Jair Bolsonaro quando de sua campanha eleitoral de 2018, mas que também, eu tenho aqui a lista, e a gente vai lembrar dela porque é estarrecedor, mas pedia investigação a uma rede de pessoas que falava Gustavo Gayer, Leandro Ruschel, Silvio Navarro, Henrique Viana, o Lucas Ferrugem e o Felipe Valerinho, os caras da Brasil Paralelo, a Bárbara de Stefani, que, claro, mantém o notório canal do Te Atualizei, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que foi eleito deputado, membro da família real, o Paulo Martins, então era deputado, era candidato a senador, perdeu para o Sérgio Moro, mas Bernardo Kister, Bia Kicis, uma lista que segue, e que exacerba o paralelo entre o FBI e aquilo que aconteceu no Brasil, porque é até engraçado, existe um termo que é muito disseminado nos Estados Unidos, que apelida o FBI, ao invés de chamá-lo de Escritório Federal de Investigação, usa a mesma sigla em inglês, mas o chama de Escritório Federal de Intimidação, dado que suas ações intimidam, coagem e impedem a livre expressão não por uma ingerência direta sobre as pessoas que estão falando, mas simplesmente porque os casos que são tomados como exemplo, os jornalistas que têm suas casas invadidas, como foi o caso do James O'Keefe, nos Estados Unidos, quando de um escândalo dele com um diário da filha do Joe Biden, presidente americano, viu o FBI invadir sua casa
de forma aparentemente, e digo aparentemente para não extrapolar, mas salta aos olhos, ilegal. Então vem esse apelido, e que esse modus operandi, seja ou não por essas consultorias do FBI com o TSE documentadas pelo Agape, também se confirma de forma patente nesse processo, dada a aparente falta de justificativa para isso. Por exemplo, naquela época, vocês vão lembrar que não se podia fazer menções dos laços verídicos, comprovados, confessos e amicíssimos entre o Lula e o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Os laços são tão grandes que é até famoso um episódio onde o Ortega foi buscar o Lula no aeroporto, na Nicarágua, com o próprio carro. Foi lá dar uma carona uma vez que o Lula foi a Nicarágua. E, salvo engano, na ocasião era para um encontro do Foro de São Paulo, outro dos assuntos que se tornou absurdamente, tanto pela intensidade da censura, quanto pela patente absurdidão de censurá-lo. Na época das eleições, vocês vão lembrar. Seguindo com as implicações que vêm disso, existe um componente extra que o Agape traz para a investigação, que é a proximidade das organizações que discutem a censura. Então, o TSE, as redes sociais e naquela ocasião, o FBI. A gente vai falar mais na frente sobre o que especificamente o FBI falou naquelas reuniões. É uma coisa que o Agape não chega a se aprofundar tanto na matéria, mas eu abri as atas e dei uma lida, e também traz uma série de questionamentos. Mas nos mantendo objetivos. Então, perceba, além dessa questão de um conluio ou conspiração, ou uma consultoria, para colocar em termos mais brandos, do FBI para o TSE, em uma época onde o FBI tinha escrutínio, justamente por ser um órgão de intimidação, e na época corria ainda a difamação, imputações falsas ao ex-presidente americano Donald Trump com questão da Rússia, uma questão que depois se provou uma fabricação e uma difamação tremenda da pessoa dele. Mas, além disso, vem o seguinte: ONGs e uma série de outras organizações intimamente relacionadas a essas pessoas por vínculos pessoais, por fazer parte de patotas comuns, e financiadas por pessoas que fazem parte de grupos comuns, pressionavam por censura nas redes sociais, o que dava a impressão de que, ao mesmo tempo em que essas pessoas queriam proteger o cidadão com censura, existia um clamor genuíno da sociedade para isso. E se dava essa ilusão de diversas formas. Mas aqui o Agape destaca falando sobre as Open Society Foundations, de George Soros. Então, por mais que esse nome tenda a gerar alguma polêmica, porque as pessoas gostam de dizer que é conspiratório falar sobre ele, não tem nada de conspiratório nos fatos materiais de que as organizações que ele preside, que ele fundou, as Open Society Foundations, hoje lideradas pelo filho dele, é verdade, mas que ele fundou as Open Society Foundations, dão somas incríveis de dinheiro para organizações brasileiras. Então, vamos pegar aqui um link, por exemplo, da Gazeta do Povo, a gente vai colocar ele na tela, falando que a Sleeping Giants recebeu 2,4 milhões de reais de fundações bilionárias que financiam ONGs e pautas de esquerda. E aqui se fala especificamente da Ford Foundation e das Open Society Foundations de Soros entre 2022 e 2023. E isso vem do balanço publicado no site dessas entidades. Ou seja, ao mesmo tempo em que o mesmo modus operandi era implementado em termos oficiais, havia o mesmo modus operandi sendo implementado por ONGs, por elementos da sociedade civil, e que não só derivavam seu modus operandi, sua forma de agir, das organizações americanas que incentivavam a censura, mas que diretamente recebiam esse dinheiro de fontes estrangeiras. E não deixa de ser caricato, porque nas atas das reuniões ali do TSE, algumas das quais se inclui o FBI, nas atas falava-se de ameaças estrangeiras para influenciar a opinião pública. Mas, num giro alucinado da realidade, as organizações estrangeiras que eram denunciadas, com as quais se devia ter cuidado, etc., etc., eram outras, e não as que de fato estavam exercendo uma tremenda influência na opinião pública brasileira, como, por exemplo, as Sleeping Giants e outras recebendo quantias assombrosas de dinheiro de organizações estrangeiras. E essa é uma... A gente vai entrar em breve em mais análise, mas esse é o cerne do que é relatado ali, né? Só antes da gente entrar em mais análise, mais uma coisa que vem da matéria, tem uma questão aqui, uma matéria da Piauí, a revista Piauí, onde o Pedro Abramovay
fala em tom quase confessional sobre o TSE ter que ser mais eficiente ao enfrentar milícias digitais. Então, justamente aquele cenário que eu estava descrevendo. Se cria uma ilusão de que muitas organizações estão pedindo por mais censura e de que esse é um clamor genuíno da sociedade, ao mesmo tempo em que as organizações para empreender a censura se tornam maiores e maiores a nível estatal. O Abramovay, que é o autor desse artigo e pede um aumento da censura nas redes, veja só, hoje o vice-presidente das Open Society Foundations de Soros no Brasil. É um cara que também atuou no governo Lula nos seus mandatos anteriores e passou pela, justamente, a FGV. Então, por aí você vê como existe uma rede de pessoas que, mesmo que não se confesse a todo instante no nível oficial, se detecta muito facilmente pelos laços pessoais que essas pessoas desenvolveram ao longo de 2 décadas. Como é o caso fala de FGV, Abramovay, a presença dele nos grupos de transição e da Open Society Foundation nos grupos de transição do Lula, que foi confessa, por exemplo, pelo Elias Jabor em podcast da Brasil 247, não é isso? Então, quando você vê essa confluência de fatores, é justamente uma coisa que dá um diagnóstico da realidade que até é batido, é uma coisa que a gente pensa, não, isso aí eu já sei, isso aí eu já vi, mas que não deixa de chocar. Bom, eu espero que tenha ficado claro aquilo que eu tô discutindo aqui. Eu vou partir... Isso é o que está ali no artigo do Agape, e o parabenizo pelo artigo, porque é uma investigação interessantíssima que ele fez e que conseguiu publicar no exterior, e é importantíssimo também que isso repercuta no exterior. Vamos falar mais do porquê na sequência. Certo? Bom, vamos lá então. Eu vou partir agora para alguns questionamentos a partir disso que foi exposto. E a gente pode dialogar a respeito do assunto antes da gente partir para o próximo bloco. Eu ainda quero falar de um assunto da maior importância que repercutiu na mídia brasileira recentemente ainda nessa live. A pessoa está falando de aparelhamento. Bom, justamente, vou ler algumas perguntas a respeito do assunto, porque acho que vai enriquecer o debate e eu conversar com vocês a respeito. Mas tem uma série de questionamentos aqui que eu gostaria de fazer. Então, percebam. O FBI tem sim tido uma atuação questionável em uma diversidade de cenários. No entanto, veja só, o que o FBI compartilhava nas atas das reuniões com os oficiais brasileiros falava sobre agentes estrangeiros, metodologias para detectar agentes estrangeiros nas eleições, falava sobre uma série de coisas que eles aplicavam, como, por exemplo, a FARA, a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros. E o alerta que eles davam como exemplo era a respeito da China e da influência que a China havia tentado exercer nas eleições americanas. Falava sobre russos, falava sobre uma diversidade de agentes estrangeiros. E eles compartilhavam, estou olhando aqui as minhas notas para falar sobre isso, mas eles falavam com a exemplo da manipulação chinesa das eleições. Então, uma pergunta que fica, veja só. O Brasil não só é alvo de agentes estrangeiros como os Estados Unidos, não é só alvo da China, mas é alvo de exatamente o mesmo modus operandi da China, que é citado pelos agentes do FBI. Mas, inversamente, não se investiga, a partir daquela reunião do FBI, os modus operandi da China, que são citados pelos oficiais do FBI. Só se pega aquilo que eles falaram para perseguir opositores, opinião pessoal, mas para perseguir opositores de políticos populistas, para perseguir a direita, falando o bom português, né? Mas nem sequer se verifica as ameaças concretas, reais e evidentes que são citadas por eles. Por exemplo, o TikTok, né? Que documentadamente é um instrumento de influência do Partido Comunista Chinês, com célula do Partido Comunista Chinês lá dentro. O Brasil é um dos países que mais usa o TikTok, e investigações do Wall Street Journal, do New York Times, investigações do Congresso americano documentam que o negócio é tal que o Partido Comunista Chinês usa aquilo não só para influenciar eleições ou para influenciar a opinião pública, mas até para fazer com que as gerações futuras americanas, com que crianças tornem-se viciadas em pornografia, que tendam a ter interesse por drogas, etc, etc. Uma coisa que é muitíssimo bem documentada. Mas não foi isso que foi abordado pelo TSE de maneira alguma. O que foi abordado foi unicamente aquela parte que seria de interesse para um dos lados
partidários. Então fica esse questionamento. Por que que os métodos que podem escapar à legalidade do FBI e de outros órgãos públicos e a sua forma de monitorar e censurar redes sociais foi copiada, mas não as ameaças concretas que eles abordariam? Porque também tem isso, de que existe um serviço positivo em um aspecto da censura, não da censura do discurso legítimo, mas de que havia agentes maliciosos, havia a criação de robôs em massa da China na tentativa de influenciar eleições no passado, e as redes sociais tiveram um sucesso razoável em alguns aspectos em tentar deletar contas fantasmas da China, porque, claro, se existe um governo estrangeiro criando um monte de contas falsas, é claro que isso é algo a ser combatido e que não infringe a liberdade de expressão, você deletar uma conta falsa criada por um país estrangeiro disseminando uma coisa que não é verdade para afetar a opinião pública a favor de seus interesses. Agora, não é essa a parte que estava tentando se copiar, me parece. O que estava tentando se copiar, o que estava tentando se fazer era usar as ferramentas de governo para perseguição política de um dos lados do debate público. Então fica essa questão. É só parte dessa experiência que tende à perseguição que foi adotada? Porque não parece ter havido qualquer esforço para investigar os mesmos métodos e os mesmíssimos métodos chineses que eram utilizados nos Estados Unidos e no Brasil, como, por exemplo, a compra pelo Partido Comunista Chinês de espaços publicitários em jornais, o que foi feito no Washington Post, nos Estados Unidos, e no Wall Street Journal, nos Estados Unidos, e documentadamente na Folha de São Paulo e no jornal O Globo, no Brasil, além de uma série de outros esforços. Outro dos questionamentos é que, veja só, se isso era para procurar redes organizadas de pessoas tentando manipular de forma ilegítima a opinião pública, se fez um esforço tremendo para tentar detectar pessoas fazendo isso a favor de Jair Bolsonaro no Brasil. E é legítimo que haja um esforço se alguém não tá agindo de forma legítima, desde que não seja persecutório. Vamos supor que não teria sido persecutório. É legítimo que haja um esforço para garantir transparência. Só que hoje se sabe, por exemplo, sobre as confessas brigadas digitais da CUT, né? Que a própria Gleisi Hoffmann aludiu. E se sabe agora sobre o esquema da Mind8 e os esquemas ligados ao perfil Choquei e a toda uma rede de pessoas que não só eram pessoalmente esquerdistas, mas que hoje se sabe, agiram de forma a propagar notícias não verificadas em massa o mais rápido possível a um alcance tremendo. Então, o pessoal bate naquela velha máxima leninista comumente atribuída a Lenin de acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Mas parece justamente ser o questionamento a ser feito. Ora, se havia um esforço que fosse genuíno para buscar comentar a respeito disso, ou buscar deter um uso ilegítimo do sistema de informação, por que não foi atrás disso também? Isso é o que escancara um tom persecutório, não é? Na minha opinião. Aí agora tem um outro questionamento que também é válido a partir dessa matéria que a gente estava expondo. Hoje a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes se sentia pessoalmente alvejado, pessoalmente ameaçado, pessoalmente vitimado por esse ecossistema de informações que ele retrata, não é? Ele falou até no 8 de janeiro que supostamente que queriam era enforcar ele. Então estou fazendo uma inferência lógica aqui, ficar caracterizado que é uma inferência lógica minha. Mas se ele possivelmente ou provavelmente se sentia vitimado por todo esse ecossistema de supostas notícias falsas, ele seria uma pessoa que legalmente teria a possibilidade de criar uma polícia secreta para monitorar e punir, ou pelo menos monitorar e alvejar, se não punir, um setor da sociedade, porque se ele é vítima, como é que ele seria também a pessoa que está envolvida dessa forma, como investigador na ação penal? E é uma pergunta que se repete, se repete, se repete em uma diversidade de outros processos, mas que agora não pode deixar de vir à tona novamente, não é? O que também dá um caráter persecutório para isso. Porque, que nem eu estou falando, se fosse uma coisa que, olha, existia um esforço genuíno, tinha algum país estrangeiro criando um monte de contas falsas, inventando notícias que não são verdade, mas não é isso. O que existe uma abstração de que supostas notícias seriam falsas, e depois existe uma caracterização de ações que
não podem não ser mencionadas como persecutórias, na minha opinião. Ao mesmo tempo em que qualquer aspecto positivo que possa ter havido nesse monitoramento e nesse cuidado com a informação não parece ter acontecido. Parece, pelo contrário, que não houve qualquer preocupação em verificar, por exemplo, se o Partido Comunista Chinês estava utilizando o TikTok, sua ponta de lança, para qualquer fim eleitoreiro, né? O que é uma coisa que é amplamente observada nos Estados Unidos. Então, o compartilhamento da experiência só vem por aquele lado, não vem por outro lado. Essas são algumas das notas que eu gostaria de trazer a respeito. E, claro, isso não deixa de ter uma outra inferência lógica, que é a seguinte. Até um diagnóstico da realidade. Vem comigo. As pessoas nos Estados Unidos que buscam por sua liberdade, apesar de terem mais instrumentos legais para garanti-la, também sofrem terrivelmente de ferramentas persecutórias. Eu não sei até... Deixa eu perguntar se a gente tem para mostrar para o pessoal aquela matéria do New York Post. Não, eu não cheguei a colocar essa na reportagem então, pessoal. Perdão. Mas eu estava estudando antes de entrar no ar, então, uma matéria do New York Post que justamente estava falando sobre o FBI, como o Twitter tinha se tornado uma subsidiária do FBI, o que se percebeu pelos arquivos do Twitter quando foram divulgados. Então, olha só. A inferência lógica que vale a pena a gente traçar é de que pessoas que amam a liberdade e que temem pela deterioração de suas liberdades nos Estados Unidos estão numa situação muito parecida com a dos brasileiros, e que é um fenômeno global, o chamado complexo industrial de censura, e retomo o termo que eu utilizei no começo da reportagem, mas o complexo industrial de censura é uma coisa que, ao invés de vitima pessoas de forma complementar e suplementar mundialmente, e na linha de raciocínio do xingas do que você é, acusas do que você faz, fica justamente isso. Existe a acusação de que uma suposta organização de extrema-direita estaria se articulando nos Estados Unidos e no Brasil, uma acusação que foi feita, inclusive, por parlamentares petistas na época do 8 de janeiro, em conluio, é um termo pesado, mas em cooperação com parlamentares americanos via uma organização chamada Washington Brazil Office. Já abordei isso profundamente em outras lives. Mas esse conluio é precisamente o contrário. O conluio que se denuncia é precisamente aquilo que ocorre, onde organizações tão vastas, diversas, poderosas e bem financiadas como as estatais FBI e TSE, até Sleeping Giants, Open Society Foundations, Ford Foundation e outras, se organizam para compartilhar dinheiro, recurso, modus operandi, experiências e fazer ações que não podem, na minha opinião, não ser chamadas de perseguição a opositores. O Agape destaca de forma muito feliz que os Estados Unidos e as instituições federais que deveriam, de acordo com a Constituição americana, que eu tenho aqui até uma cópia, depois eu mostro para vocês quando a gente for fazer um bloco mais contraído para perguntas e respostas, deveriam proteger os direitos fundamentais. E mesmo as Open Society Foundations de Soros, que deveriam promover sociedades abertas, têm justamente o papel oposto. Promovem a opressão estatal em escala global, e não só a opressão estatal, mas a manipulação da opinião pública em escala global. Quando a gente fala isso, parece estar chovendo no molhado, mas é interessante o quanto essa matéria do Agape consegue concatenar esses fatos e fazer isso de forma a interessar o público. E agora que eu tenho vocês aqui, 1.330 pessoas, um pouco mais, assistindo, possivelmente alguns de vocês não conhecem o nosso trabalho e ainda não se inscreveram no canal, então fica o convite, se inscreva no canal e esteja conosco também por WhatsApp. Vou pedir que o pessoal da produção deixe os links aqui em destaque no chat ao vivo. Mas, não só isso, eu vou pedir para vocês o seguinte. A gente está produzindo agora o documentário a respeito da verdadeira história do 8 de janeiro. Você que não conhece o Epoch Times, nós somos uma mídia fundada por sobreviventes da ditadura comunista, pessoas que, a partir de... cresceram como voluntários e desenvolveram, a partir de seu voluntariado, o quarto maior veículo de comunicação nos Estados Unidos, quarto maior jornal, melhor dizendo, que é o Epoch Times. E mesmo eu e outras pessoas que conheço aqui começaram como voluntários. É uma publicação que hoje não só galgou o patamar de quarto maior jornal dos Estados Unidos, mas que está em 36 países e 22 idiomas, nos quais se inclui o português e o Brasil, onde eu tenho orgulho de trabalhar nessa publicação, porque é uma publicação que defende os valores de verdade e tradição. Então, investigar e falar a verdade, e tradição, reviver e inspirar o melhor da alma humana e
prezar pelos valores que sustentaram a civilização por milhares de anos. Vocês entendem do que eu estou falando. Verdade e tradição. Agora, a gente está produzindo no Brasil um documentário a respeito do 8 de janeiro. Eu percebo que é uma coisa que já foi produzida por muitos, abordando diferentes aspectos, mas ainda falta, no meu parecer, uma investigação que consiga pegar uma narrativa que é promovida, que é a do golpe, consiga pegar outra narrativa que é promovida, que é uma de uma false flag, ou um incidente para gerar perseguição política, contrastar essas duas, ver a questão dos presos e organizar todos esses fatos como um diagnóstico da situação nacional, né? É uma coisa que ainda não foi feita e é uma ambiciosa tarefa que estamos produzindo e será lançado em março. Como é que você pode cooperar com isso? Você pode assinar a Epoch TV Brasil e assistir os documentários que já estão prontos e já estão traduzidos ao português, documentários exclusivos do Epoch Times americano abordando o 6 de janeiro. Você vai poder assistir, inclusive, a minha entrevista com o Joshua Phillip, produzida para o documentário do 8 de janeiro. O Joshua produziu 3 documentários sobre o 6 de janeiro que também estão indo ao ar para nossos assinantes. Então você pode assinar, essa é a Epoch TV Brasil, nossa plataforma para assinantes, onde você não só ganha acesso ao nosso conteúdo original, documentários como As Eleições do Fim do Mundo, parte 2, documentários produzidos aqui no Brasil, mas nossos documentários produzidos pela matriz americana e traduzidos, como o do vírus de Wuhan, que já citei, etc, etc, etc. Então, para a gente seguir aqui na live, eu te convido. Você pode assinar a Epoch TV Brasil, esteja conosco também por WhatsApp. Se não quer assinar, não tem problema. Você pode estar conosco por WhatsApp e garantir que você mantenha contato conosco para evitar incidentes de censura no futuro. Tá certo? Essa live não acabou, a gente ainda tem muito para discutir. Eu vou estar lendo comentários e a gente também vai estar falando de algo da maior importância, ligado também a censura de pessoas livres no mundo e a perseguição por regimes autoritários, uma coisa bom, é importantíssimo, eu quero tratar com você, esteja comigo, eu te vejo daqui a pouco, eu vou tomar essa água e vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar aqui para antecipar esse documentário de março, e lembrando, você que assina está nos viabilizando produzi-lo, eu vou deixar aqui, faltou falar. Estamos com 50% de desconto no plano anual na Epoch TV Brasil, tá certo? Então, oportunidade única aí, que é por tempo limitado, você pode assinar agora. Eu vou tomar uma água e a gente volta para ler comentários, continuar nossa discussão e a gente vai estar falando de uma notícia importantíssima, também tratando da liberdade das pessoas desse mundo. Então, assista o trailer do documentário do 8 de janeiro, eu vou tomar uma água e a gente se vê em 1 minuto, 2 minutos. Até breve. 8 de janeiro de 2023 é um dos momentos que define a história do Brasil. Mas mais de um ano após o ocorrido, e após investigações parlamentares, os atos do dia 8 seguem sendo motivo de controvérsia, sempre diferentes, a depender de quem conta a história. Segundo o relatório da CPMI dos atos antidemocráticos, o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi um atentado à democracia e ao Estado de Direito. Permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Eu acredito que tem um responsável direto que planejou tudo isso e que covardemente se escondeu e saiu do Brasil com antecedência, que foi o ex-presidente da República. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Mas esse foi realmente o caso? A outra narrativa alega infiltrados, omissão e perseguição, em uma ruptura do devido processo legal. When I saw it, I was like, oh, here we go again. Here we go again. And my assumption immediately upon seeing it was, you know what? I bet you're going to see the same issues in America. Mas a que ponto e como isso justifica o ocorrido? O dia 8 de janeiro exige uma investigação completa sobre o que ocorreu, sem conclusões prévias, disposta a encontrar a verdade que se esconde atrás das narrativas. Nós decidimos realizá-la. Bom, bem-vindos de volta. Então, pessoal, esse é o trailer do documentário sobre o 8 de janeiro. É uma produção que já conta com alguns nomes interessantíssimos. A gente esteve nos Estados Unidos e conversei não só com o meu colega Joshua Phillip, mas tivemos a oportunidade de falar também com alguns brasileiros que estão exilados por uma perseguição, no meu parecer, que piorou depois do 8 de janeiro, entre eles Paulo Figueiredo, o coronel Gerson Gomes e a juíza Ludmila Lins. A gente já tem entrevistas com também o senador Eduardo Girão e Magno Malta, 2 membros da CPMI do 8 de janeiro. Mas a gente quer continuar com esse trabalho e fazer desse um documentário de excelência que consiga ser talvez o mais abrangente e completo sobre a questão do 8 de janeiro.
mas para conseguir isso a gente depende de cada inscrito, de cada assinante. Então assine, além de acesso aos nossos documentários originais, como as origens do coronavírus de Wuhan, as eleições do fim do mundo, a crise invisível, importantíssimo, que trata dos efeitos colaterais de um certo medicamento ligado a uma certa pandemia recente. Além de tudo isso, você vai ter acesso, não ter acesso, mas vai viabilizar que a gente produza o documentário sobre a verdadeira história do 8 de janeiro. Certo? Dado esse pretexto, eu vou pedir que na sequência você fique comigo. Eu coloquei aqui embaixo uma outra manchete, não é? Onde se lê: Marcos reage, campos de internação chineses repercutem no Brasil. Eu vou tá reagindo a um vídeo na sequência, inclusive peço que vocês me falem se vocês iam gostar que eu fizesse mais isso. Eu estou cogitando reagir mais a vídeos noticiosos e outros vídeos. Bom, vamos lá. É uma notícia da maior importância, vai ser mais fácil se eu pegar e só reagir e dar informação depois. Vamos lá. Pedir para a produção rodar o vídeo. De Sayaragu Sautbay, uma mulher que escapou de um campo de concentração do Partido Comunista da China, considerado o maior extermínio deliberado de um único grupo étnico desde o Terceiro Reich, no noroeste da China, uma rede de mais de 1.200 campos de concentração. Na prisão, Sautbay foi colocada para trabalhar ensinando a língua, a cultura e a política chinesas, durante o qual obteve acesso a informações secretas que revelavam os planos a longo prazo de Pequim para minar não só as suas minorias, mas também as democracias em todo o mundo. Após sua fuga para a Europa, ela se reuniu com sua família, mas ainda vive sob constante ameaça de represálias. Este raro testemunho do maior estado de vigilância do mundo revela não só a dimensão total e assustadora das ambições tirânicas da China, mas também a resiliência e a coragem da autora. Estimou que cerca de 3 milhões de pessoas se encontrem detidas atualmente. Homens, mulheres, crianças e idosos, presos como animais, sofrendo lavagem cerebral, sendo humilhados diariamente e torturados de maneiras indescritíveis. Eles jamais cometeram um crime e nunca foram julgados. Bom, então vocês viram aí o vídeo da revista Oeste, onde a jornalista Adriana Reid estava falando sobre a Sayaragu Sautbay, uma moça uigur, e sobre os campos de internação no oeste da China. Isso é um assunto que é do maior interesse público que repercuta, pois a exposição desse regime mais assassino da história humana, não é? já contabiliza, aí, a depender da estimativa, 80 milhões ou mais de mortos sob seu governo. Então é importantíssimo que isso seja exposto, porque também ajuda a gente sempre a lembrar o que é a consequência das ideias que criaram esse regime, que fomentam esse regime e que estão no governo brasileiro. Confessamente estão no governo brasileiro muitas das mesmas ideias que levaram ao morticínio do regime chinês. Mas esse é um caso gravíssimo, porque faço uma pergunta. E é uma pergunta que é muito feita quando se fala disso no exterior, e chocantemente no Brasil se fala menos sobre isso. Mas esse é um regime que está na mesma qualidade de maldade que os nazistas, se não muito pior, e creio que muito pior. Na época da Segunda Guerra Mundial, era considerado escandaloso que o Brasil fizesse comércio com a Alemanha? Antes da guerra eclodir, antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, era considerado escandaloso que os Estados Unidos fizessem comércio com a Alemanha nazista? São perguntas que são válidas, porque esse caso que vem à tona, esse relato de uma uigur, é parte da dimensão assustadora de 3 milhões de campos de internação, chamados assim de forma polida, mas pelo nome que me parece é mais correto dar a eles, são chamados de campos de concentração. Então existe uma minoria étnica chamada uigur, é um grupo muçulmano, que no oeste da China vive na província de Xinjiang, ou no Sinquistão, um território vastíssimo com capital na cidade de Urumqi. E o que tem acontecido de épocas para cá é uma cruel e atroz perseguição que tem diversas facetas, das quais vou discorrer sobre algumas, e eu vou também sugerir uma fonte que não está disponível em português, mas quem quiser pode ler em inglês um instante.
Então, um homem que documenta isso muito bem é o advogado Gao Dishan. O Gao Dishan foi advogado de uma série de pessoas perseguidas por sua fé na China. E esse é um livro dele chamado A China More Just, Uma China Mais Justa, a minha luta como um advogado de direitos humanos no maior estado comunista do mundo. Que é um livro que eu já referenciei em lives anteriores, mas que agora torna-se absolutamente pertinente, porque ele comenta como a gradual deterioração dos direitos na China levou ao estado atual. Então, sem mais delongas, o que está acontecendo e o que é esse caso? A China mantém 3 milhões de muçulmanos uigures em detenção em campos no oeste do país. Isso tem uma série de agravantes. Primeiro, existe não só a sua prisão, mas a sua doutrinação para que abandonem sua língua materna e suas tradições religiosas. Sendo assim, não somente um genocídio físico do povo uigur, mas um genocídio cultural. E a palavra genocídio é apropriada porque o secretário de Estado americano Mike Pompeo, o ex-secretário do governo Trump, no apagar das luzes da administração de Trump, assim reconheceu o genocídio aos uigures e outras minorias religiosas na China como um genocídio, uma classificação que, apesar do antagonismo entre os dois governos, foi mantida pelo governo Biden. Então, um genocídio que é de proporções físicas e étnicas. Transcendendo essa questão, há também barbaridades das mais atrozes com as famílias das pessoas que são detidas. Então, veja só. O governo chinês lançou, em anos recentes, uma política chamada política do... É tragicômico a gente falar disso. Juntar-se e tornar-se família. Mas então era a política de juntar-se e tornar-se família levava um oficial comunista para ficar na casa de uma família uigur. E era para ele ficar um período curto, mas muitas vezes ficava por um período mais dilatado na casa dessas famílias uigures. Então, o seguinte cenário, que agora digo de forma hipotética, mas que certamente se materializou muitas vezes no oeste da China, é o seguinte. O pai da família é detido por sua fé e fica num campo de internação. E aí vem um oficial da China comunista enquanto a mãe e as crianças estão lá. E aí vocês já podem imaginar o que se segue. As denúncias de abuso sexual são tremendas. As denúncias de pessoas tendo vidas miseráveis somente por querer praticar sua fé e seus costumes são tremendas. O que é aterrador é que muitos dos crimes perpetuados contra o povo uigur também são perpetuados contra cristãos, como, por exemplo, ou contra outras minorias praticantes de Falun Dafa. Então, você perceba, por exemplo, a denúncia da extração forçada de órgãos, reiteradamente reconhecida pelo Parlamento Europeu. Não quero nem, assim... Isso é tão bem documentado que chega a ser risível quando me vem falar que isso é fake news, que não tem. Isso é uma coisa reconhecida pelo Parlamento Europeu, pelo London China Tribunal, onde o Sir Geoffrey Nice, uma das maiores referências jurídicas do mundo, em 2019 proferiu o veredito de que não só a extração forçada de órgãos ocorria, como a principal vítima era a minoria religiosa dos praticantes de Falun Dafa. Uma prática de meditação pacífica que é brutalmente perseguida desde 1999 na China, com crimes dos mais atrozes. Estou falando de extração forçada de órgãos, não preciso falar de mais nada. Pessoas que são presas por sua fé, não por qualquer crime cometido, por aquilo que elas pensam, acreditam. São colocadas em cadeias, então têm seus órgãos extraídos sob demanda. Quando alguém quer, vem extrair o órgão. Então, não basta o julgamento do Sir Geoffrey Nice do Parlamento Europeu, cito outras fontes. O livro The Slaughter, do Ethan Gutman, que documenta isso, citando confissões de médicos, citando telefonemas. Ei, vocês conseguem fazer um transplante de coração? E o médico chinês responde, sim, conseguimos em 2 semanas. O cruzamento de estatísticas feito em Bloody Harvest, dos advogados de direitos humanos David Matas e David Kilgore, onde eles mostram por inferência lógica, entre outras fontes, que não dá para a China ter tanto transplante de órgão como começou a ter a partir de quando aumentou a perseguição religiosa em 1999, que foi quando o regime recrudesceu de novo para cima dos religiosos e das pessoas de fé. Não deixa de ser necessário citar que tudo isso vem a partir da perseguição ao Falun Dafa. Para quem está conhecendo e entrando em contato agora com a pauta, o Falun Dafa é uma prática de meditação pacífica que reviveu muitos dos valores que a China havia perdido na Revolução Cultural. Uma prática centrada em verdade, compaixão e tolerância que trouxe muito à tona na década de 90, quando ela se disseminou e se popularizou na China.
trouxe crenças do budismo, crenças do taoísmo, do confucionismo, valores que vinham da civilização antiga chinesa de 5.000 anos e que foram arruinados pelo Partido Comunista. Então, sem qualquer razão para perseguir o Falun Dafa, o Partido Comunista Chinês inventou uma série de medidas difamatórias e partiu para uma ofensiva tanto de propaganda quanto de extermínio genocida. E assim o líder supremo do Partido Comunista Chinês, Jiang Zemin, falava na época: quebrá-los financeiramente, arruinar suas reputações sobre essas pessoas de fé do Falun Dafa e matá-los fisicamente. E a perseguição aos praticantes de Falun Dafa gerou uma agência extrajudicial. O Gao Zhisheng fala muito disso tudo aqui no livro dele. Gerou uma agência extrajudicial chamada Escritório 610, feita para perseguir os praticantes, mas que depois a perseguição extrapola para cristãos, extrapola para advogados de direitos humanos, e agora a gente tem uma das manifestações mais cabais disso tudo. 3 milhões de pessoas em campos de concentração, se não for mais, porque isso é os muçulmanos uigures. E quantos praticantes de Falun Dafa estão? Quantos cristãos estão? A gente não sabe. Por quê? Porque uma ditadura comunista não vai sair disseminando quantas pessoas prende por sua fé, quantas pessoas prende para matar por órgãos, quantas pessoas prende por terem o quê? Abrido a internet com um VPN e acessado o Epoch Times. Porque também tem isso, o Epoch Times é criado por sobreviventes da ditadura comunista chinesa. É proibido na China. Então tá aí. E quis reagir a isso porque achei que era da maior relevância que uma mídia que, claro, não tem a penetração talvez de redes de televisão abertas ou de veículos, de outros veículos, mas que tem uma penetração tremenda, e é importantíssimo que tenha trazido à tona esse assunto, que aqui no Epoch Times a gente sempre traz à tona, mas o nosso alcance ainda é muito mais limitado. Então aí está. Pessoal, eu peço desculpas porque eu não consegui fazer algumas lives, até porque eu estive trabalhando muito duro para agendar e realizar as entrevistas para esse documentário do 8 de janeiro, mas agora estamos de volta e eu vou estar mais presente com lives. Segunda-feira eu estou tentando fazer as segundas-feiras, mas quinta-feira, 8h30, você tem hora marcada comigo. E como é que você garante que vai receber tudo? Telegram, WhatsApp, esteja conosco, porque muita gente fala que estamos censurados e que o YouTube não tem mandado notificações. Mas, digo mais, vou além. Por favor, pessoal, a gente quer fazer um grande documentário sobre o 8 de janeiro e cada assinante está viabilizando isso. E eu não peço o por favor no sentido de mendigar assinaturas. Isso é uma questão onde acontece o seguinte: eu me tornei jornalista por uma missão, eu me tornei jornalista porque eu acredito que verdade e tradição e os valores que sustentaram essa civilização, não só no Ocidente como no Oriente, valores como verdade, compaixão e tolerância, por que não? Os valores da prática espiritual Falun Dafa, mas valores da benevolência estão sendo atacados, e a história mais importante da nossa era, que é como se desdobra o tolimento desses valores e uma verdadeira guerra à alma humana, não está sendo noticiada. Me tornei jornalista porque eu acredito que buscar a verdade é uma solução. Que eu não preciso nem tomar lados políticos, simplesmente falar aquilo que está acontecendo ajuda a gente, se não a resolver o problema, a entendê-lo, e entendê-lo, tentar dar um diagnóstico da realidade é o primeiro passo, e o primeiro passo para isso é ter informações confiáveis. Então fica o convite. Eu vou ser totalmente transparente porque eu não tenho nada a esconder. Eu sei que a gente ainda tem muito a evoluir na nossa tecnologia. Eu sei que a gente muitas vezes não consegue publicar tantas informações como gostaríamos, que a nossa redação é limitada, que a gente não consegue cobrir muitas das grandes histórias que a gente gostaria. Mas também vou ser sincero, eu entrei aqui porque eu estou disposto a tentar tornar esse veículo de comunicação tudo aquilo que eu acredito que ele pode ser no Brasil, como, de forma muito inspiradora, nossos fundadores fizeram nos Estados Unidos, começando também a partir de alguns poucos voluntários numa garagem, para virar o quarto maior veículo de comunicação dos Estados Unidos, e vai virar o primeiro, é questão de tempo. E no Brasil também vai virar o primeiro. Espero eu, se a gente conseguir fazer tudo aquilo que a gente tem esperança de fazer. E essa é uma palavra-chave, esperança. Isso dito, se você não quer ajudar com uma assinatura, esteja conosco por WhatsApp, compartilhe, se inscreva. Mas se você tem a condição e você quer, e você acha que os nossos documentários que já estão disponíveis na nossa plataforma são dignos de serem assistidos, e eu acredito que estão entre os melhores do mercado e que tratam de grandes histórias, que vai te fazer bem saber.
que vai te fazer bem saber, vai te dar ferramentas para entender a realidade. Então assina lá. Você tem 50% de desconto no plano anual e você vai também estar na nossa newsletter exclusiva para assinantes, entre outras questões. Pessoal, eu vou ler alguns dos comentários, mas se eu não conseguir ler muitos hoje, talvez eu leia na live de quinta-feira. Então, se você está até assistindo depois e eu não for ler seu comentário, deixa aqui embaixo, eu posso ler na quinta-feira. E vamos fazer o seguinte, antes de eu fazer isso, vamos rodar mais uma vez o trailer do documentário do 8 de janeiro. Se você está assinando, você está nos ajudando a fazer ele. Estreia em março. Então, muito bem. Vamos rodar esse trailer, eu volto em breve para ler alguns comentários. 8 de janeiro de 2023 é um dos momentos que define a história do Brasil. Mas mais de um ano após o ocorrido, e após investigações parlamentares, os atos do dia 8 seguem sendo motivo de controvérsia, sempre diferentes, a depender de quem conta a história. Segundo o relatório da CPMI dos atos antidemocráticos, o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi um atentado à democracia e ao Estado de Direito. Permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Eu acredito que tem um responsável direto que planejou tudo isso e que covardemente se escondeu e saiu do Brasil com antecedência, que foi o ex-presidente da República. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Mas esse foi realmente o caso? A outra narrativa alega infiltrados, omissão e perseguição, em uma ruptura do devido processo legal. And when I saw it, I was like, oh, here we go again. Here we go again. And my assumption immediately upon seeing it was, you know what? I bet you're going to see the same issues in America. Mas a que ponto e como isso justifica o ocorrido? O dia 8 de janeiro exige uma investigação completa sobre o que ocorreu, sem conclusões prévias, disposta a encontrar a verdade que se esconde atrás das narrativas. No Brasil, prometem uma reviravolta a favor não só da direita aqui, como na América Latina como um todo. Na América Latina como um todo? Pois muito bem. Esse ano é um ano da maior importância, pessoal. Vou pedir desculpa para vocês se eu estiver com a testa reluzente, se eu passar a mão na testa aqui. Eu estou usando o terno em respeito ao público. Mas, rapaz, que calor tá aqui. Saí da neve lá no mês passado. Tá muito quente. Tem que conseguir um ar-condicionado para essa sala de transmissão. Bom, Marcos, boa noite. A seu ver, as eleições esse ano no Brasil prometem uma reviravolta a favor não só da direita aqui, como na América Latina como um todo. Então a situação é a seguinte, senhor Fernando, e isso é uma coisa que eu mencionei em uma matéria que chegou a ser uma das matérias de capa que eu fiz pro exterior como correspondente de América Latina para o Epoch Times americano. Esse ano é um ano muito definidor, no meu parecer, em termos de política, não só em política eleitoral, mas em termos do que dá para esperar do futuro do mundo. É um dos anos mais decisivos e explico por quê. Cerca de 40% da população global vai às urnas esse ano. Mesmo países que têm eleições de 5 em 5 ou de 6 em 6 anos, agora coincidem com eleições presidenciais de forma fantástica. Nas esteiras das eleições do Milei no final do ano passado, a gente tem eleições em sequência em países como Índia, Cazaquistão, Panamá, Uruguai. Agora teve em El Salvador com a vitória do Nayib Bukele, um tema que a gente vai abordar aqui no canal amanhã, quero todo mundo entrando aqui, não vai ser ao vivo, vai ser um vídeo que a gente está produzindo a respeito do assunto, interessantíssimo, a Emanuele, minha colega, está produzindo. E claro, a cereja do bolo, a joia da coroa, serão as eleições dos Estados Unidos, que são eleições interessantes por uma diversidade de motivos, e muitos dos fenômenos vistos no Brasil se repetem lá ou vice-versa, como, por exemplo, uma perseguição à opinião direitista, não é? E a tentativa de tornar Donald Trump inelegível com motivos que têm uma evidente colocação de 2 pesos, 2 medidas e um evidente uso de lawfare, uma evidente instrumentalização do Judiciário Nacional. Então, esse é um ano que a pergunta era, prometem uma reviravolta? Talvez. Mas até agora esse parece ser o caso. Eu entrevistei uma série de pessoas a respeito disso. Até eu posso mostrar para vocês o jornal, eu tenho um exemplar aqui. Vou pedir, se alguém puder me trazer um exemplar
Bom, se alguém da redação estiver vendo a live aqui do meu lado e puder me trazer um exemplar, está em cima ali da outra mesa para eu mostrar para o pessoal. E até para poder consultar aqui. Mas eu entrevistei uma série de pessoas nas eleições do Milei. Eu fui a Buenos Aires cobrir a inauguração do Milei, a posse do Milei como presidente. Falei com a Maria Fernanda Cabal, com o Eduardo Bolsonaro, Ernesto Araújo, a filha da Janine Áñez, a Carolina, etc, uma série de líderes da América Latina. E justamente esse era o consenso. Se o Milei, por exemplo, consegue êxito rápido no seu governo, e acredito que possa conseguir, e tem feito medidas para isso, fica com um cenário onde as ideias da liberdade funcionam, como o Ernesto Araújo colocou, e funcionam no país importante, um país do G20, uma potência histórica do mundo, e isso abre as portas para que os ventos da liberdade soprem por mais países. O Brasil vai ter eleições que são municipais, mas que também ajudam a dar um termômetro do sentimento público e que podem, eventualmente, levar a uma articulação política menos descredita no Brasil. Claro, o Brasil é um caso específico onde existe um avanço do autoritarismo e existe muito ceticismo quanto ao que foi o experimento de direita em alguns aspectos. Mas aí está a resposta, então talvez. Eu sei que a resposta ficou difusa, apesar de eu ter trazido alguns insights, mas ao seu ver, as eleições do ano prometem uma reviravolta a favor não só da direita aqui, talvez. Existe uma possível reviravolta na mesa, elas são de uma dimensão muito importante, elas vêm acompanhadas de um despertar cultural muito grande do que se chama nos Estados Unidos a maioria silenciosa. Quer dizer, existe muita gente de direita que não fala nada, o pessoal de esquerda é mais barulhento, nas redes sociais fica com aquela impressão que todo mundo é de esquerda, mas existe um grupo grande de pessoas que tem se despertado para a guerra cultural e para outras formas de embate político e embate civilizacional que estão acontecendo. Então, existem esses aspectos que eu coloquei. Desculpa se a pergunta ficou difusa, está o maior calorão aqui, tentei responder no melhor da minha capacidade. Quem sabe eu respondo ela de volta mais preparado na próxima live. O pessoal está falando sobre religião. Pessoal, aqui a gente respeita a religião de todo mundo. Eu estava noticiando sobre o que está acontecendo na China. Mas, definitivamente, não somos uma plataforma de evangelizar no aspecto religioso. Somos um veículo de informação pautado por verdade e tradição. E, certamente, a gente compartilha de muitos valores que muitas religiões compartilham. E somos anticomunistas, isso ponto pacífico. E por isso destaco aqui o comentário do Paulo. Epoch Times é o melhor jornalismo conservador e anti-esquerda do mundo. Eu sigo desde o início. Valeu, Paulo. Um abraço. O pessoal está sugerindo entrevistar o Didi Red Pill, que foi o primeiro a transmitir de fato o que estava acontecendo no 8 de janeiro, tanto que a Jovem Pan no dia pegou as imagens dele, né, no primeiro momento. E a senhora Isabel está falando isso. Senhora Isabel, essa é uma sugestão absolutamente pertinente que outras pessoas que já foram entrevistadas para o documentário já me deram. Se alguém souber como eu posso contatar o Didi Red Pill, isso seria interessantíssimo. O pessoal está falando sobre Instagram remover conteúdo bíblico e a verdadeira guerra à espiritualidade que muitas vezes é vista não só na China, mas também no Ocidente, o que é uma coisa de absoluta pertinência. Eu lembro que, um tempo atrás, uma série de políticos da esquerda americana tentou fazer colar, chamar os cristãos de veneradores da Páscoa, num feriado de Páscoa. E eu penso, cara, veneradores da Páscoa, em que mundo essa gente vive? Quase como se quisessem deslegitimar a palavra cristão. Então, claro, mais um comentário a respeito do assunto. O pessoal está falando do massacre da Praça da Paz Celestial, exato. No dia 6 de junho, ou 6 de junho de 1989, estudantes foram brutalmente massacrados na Praça da Paz Celestial por pedirem liberdade. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente vai ficando por aqui. Eu já até explodi, passei do tempo que eu gostaria de ter passado aqui, mas foi um prazer tremendo estar com vocês. E
Desejo a todos uma excelente semana. A gente vai se ver na quinta-feira, mas estaremos voltando a ter vídeos todos os dias aqui no canal, sejam eles ao vivo ou reportagens. Voltaremos a ter vídeos todos os dias. Então, aguardo vocês aqui no canal e estamos juntos. Estamos juntos, estamos juntos. Uma boa semana a todos. Assine a Epoch TV Brasil com desconto. Esteja conosco por WhatsApp, Telegram. Os links vão estar aqui ao lado. A gente vai rodar mais um conteúdo promocional para vocês saberem mais do que a gente está fazendo. O Wederson está falando, o senhor Wederson, logo agora que eu acabei de chegar. Mas o senhor assiste de volta, senhor Wederson. Vale a pena. Então, aquele abraço. E uma excelente semana a todos. 8 de janeiro de 2023 é um dos momentos que define a história do Brasil. Mas mais de um ano após o ocorrido, e após investigações parlamentares, os atos do dia 8 seguem sendo motivo de controvérsia, sempre diferentes, a depender de quem conta a história. Segundo o relatório da CPMI dos atos antidemocráticos, o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi um atentado à democracia e ao Estado de Direito. Permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Eu acredito que tem um responsável direto que planejou tudo isso e que covardemente se escondeu e saiu do Brasil com antecedência, que foi o ex-presidente da República. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Mas esse foi realmente o caso? A outra narrativa alega infiltrados, omissão e perseguição, em uma ruptura do devido processo legal. And when I saw it, I was like, oh, here we go again. Here we go again. And my assumption immediately upon seeing it was, you know what? I bet you're going to see the same issues in America. Mas a que ponto e como isso justifica o ocorrido? O dia 8 de janeiro exige uma investigação completa sobre o que ocorreu, sem conclusões prévias, disposta a encontrar a verdade que se esconde atrás das narrativas. Nós decidimos realizá-la.